Estamos vivendo um tempo de apostasia, onde muitos estão abandonando a fé. O próprio Jesus, ele disse em Mateus capítulo 24, um dos sinais que antecederia a volta de Jesus era apostasia, esfriamento do amor, terremotos, maremotos, pestes. Nós estamos vivendo tempos de falsos profetas, falsos cristos, homens que se intitulam pastores, que se intitulam pregadores, mas não têm compromisso com a palavra. Nós precisamos, Deus precisa de homens, de mulheres que vivam pela fé. A igreja precisa viver pela fé, e a igreja vai ser arrebatada pela fé. Mas essa palavra, ela não dá ibope, porque hoje é mais fácil, com todo respeito, pregar uma mensagem de autoajuda. É mais fácil pregar uma mensagem que massageia o ego. Mas falar hoje sobre arrebatamento, isso mexe muito com muita gente. É tempo de consertar, é tempo de viver em santidade, porque querendo você ou não, Jesus vai voltar. Querendo Satanás ou não, ele vai voltar. Mas a igreja precisa continuar proclamando: Jesus voltará. Essa é a esperança da igreja. Viver pela fé. Segunda coisa, andar com Deus significa que Enoque andou em santidade. Eu disse o quê? Enoque andou em santidade. Por isso disse o autor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14: segui a paz uns com os outros e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Imagina, deixa eu te dizer, Enoque andou em santidade no seu tempo. Não foi um tempo fácil, foi um tempo de apostasia, foi um tempo que antecedeu o dilúvio, onde diz a Bíblia que o Senhor havia arrependido de ter feito o homem, porque o homem se tornou carnal, o homem se desviou. O homem, diz a Bíblia que o homem, ele fazia orgias, o homem virou as costas para Deus. E nesse tempo de apostasia, nesse tempo de frieza, nesse tempo, Enoque andou com Deus em santidade. E não é diferente dos últimos dias. A igreja precisa andar em santidade. Nós somos chamados para andar em santidade. E aí eu pergunto, é fácil hoje viver uma vida de santidade? Viver uma vida até Jesus voltar? Porque o Senhor, quando Ele vem para buscar a sua igreja, quando estiver fazendo assim como? Servindo ao Senhor, em santidade, novidade de vida, uma vida santa. Porque é nesse tempo de apostasia é que Jesus vai voltar. Porque o próprio Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, Ele disse, nem os anjos, nem Ele sabia, mas unicamente e exclusivamente ao Pai. Aí eu pergunto para você, hoje Jesus sabe, porque quando Ele disse isso, Ele estava aqui na terra, porque Ele tomou forma de homem, mas quando Ele morreu, ressuscitou, recebeu um corpo de glória, subiu ao céu. Hoje Ele sabe a hora que vai voltar. Oh, meus irmãos, é tempo da igreja despertar. É tempo de nós despertarmos e proclamarmos o Evangelho do Senhor e dizer aos quatro cantos que Jesus breve vai voltar. Quantos têm essa esperança? Diga amém. Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. É a esperança da igreja. Ou você quer ficar aqui com o anticristo? Eu quero subir para estar com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Mas, irmãos, quando nós olhamos, Enoque andou em santidade. Falar de arrebatamento hoje não dá ibope. Mas permita aqui parar um pouquinho na vida de Enoque e mostrar algumas características da volta do Senhor. Permita-lhe a mostrar a você algumas características que Jesus vai voltar. A primeira característica da volta do Senhor, do arrebatamento do Senhor, que acontecerá nos ares. Arrebatamento significa rápidos, com força. É assim, é no abrir e fechar de olhos.
Sabe, quando Jesus, ele ressuscitou, essa foi a última palavra de Jesus. Se você pegar em Atos capítulo 1, versículo 11, é a última palavra. Você vai ver qual foi a última palavra que Jesus disse quando estava aqui na terra. Atos 1, 11. Quando Jesus falou para os discípulos irem para Jerusalém para buscar poder. E ali, quando Jesus estava falando com os discípulos, as últimas palavras, Jesus foi assunto aos céus e foi subindo, 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 subindo. E diz a Bíblia que uma nuvem o encobriu. E os discípulos estavam olhando para Jesus. E nisso veio dois varões, dois anjos, e se apresentaram diante de Jesus e disse: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus é o mesmo. Assim como para o céu os vistes ir, ele vai voltar. A igreja não deu glória, isso não mexe, ele vai voltar. Assim como o céu ele subiu, voltará. Ele voltará pessoalmente. Não vai ser outro não, é Jesus mesmo. Pessoalmente, ele voltará entre as nuvens para buscar a sua igreja. Essa é a nossa esperança. Mas também, permita-lhe dizer, a segunda característica da volta de Jesus é que a volta do Senhor será repentina. Repentina. Sabe o que é repentina? É como um dardejar de uma cauda de um peixe. Rápido. É como um piscar de olhos. É como diz lá em Mateus capítulo 24, o versículo de número 27. Como relâmpago se mostra do oriente até no ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, porque a trombeta vai tocar, e os mortos serão transformados, e nós seremos transformados, mudados em um corpo corruptível, em um corpo incorruptível. Onde está aqueles que têm essa esperança? No abrir e fechar de olhos. É repentino. O Senhor voltará. Mas também a vinda do Senhor, ela será inesperadamente. A volta do Senhor será inesperadamente. Mateus 24, 44. Sabe o que Jesus disse? Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. É o próprio Jesus que disse: será em um tempo inesperado. Enquanto, diz a Bíblia, o próprio Jesus disse: dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Dois estarão no moinho, um será tomado e o outro será deixado. Será inesperado. Como um ladrão que não fala a hora que vai roubar. Assim será a volta de Jesus. Ela será inesperada. É um tempo em que as pessoas, é um tempo de descuido espiritual. Será que nós estamos vivendo esse tempo de descuido espiritual? Onde as pessoas pensam só nessa terra. Como no tempo, o próprio Jesus disse, no tempo de Noé, comiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Sabe quantos anos Noé pregou no seu tempo? 120 anos. E aí você me pergunta, como você sabe que Noé pregou? Se você ler em 1 Pedro, você vai ver que ele foi um pregoeiro da justiça. Quando estava construindo a arca, ele estava pregando, virá o dilúvio. Mas diz o próprio apóstolo Pedro, que assim como naquele tempo de Noé, como no tempo de Pedro, viria escarnecedores dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais que morreram, continua tudo a mesma coisa. Não é assim. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão escarnecendo do Evangelho. Não precisam falar muitas coisas nas Olimpíadas. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão escarnecendo, queira eles ou não. Jesus voltará com poder e grande glória. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
estão escarnecendo. Mas ele vai voltar. Ele voltará. Onde está a promessa da sua vida? E o próprio apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse: como as águas que no tempo de Noé cobriu todos e todos morreram, exceto a família de Noé, assim também disse o apóstolo Pedro, que os céus e a terra que hoje aguardam estão entesourados para fogo, para juízo. E essa é a mensagem. É por isso o Senhor disse em Mateus 24:14: e este evangelho do reino será pregado em todas as nações, para testemunho de todos, então virá o fim. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui? Um dos sinais da volta de Jesus agora é a graça. Glória a Deus. Porque hoje o evangelho está sendo pregado novamente em Rio Doce. Hoje novamente o evangelho está sendo pregado. Se você quer ter um encontro com Jesus e morar no céu, tem que aceitá-lo como o único e suficiente Salvador, porque ele voltará para buscar a sua igreja. Mas a volta do Senhor também será breve, muito breve. Apocalipse capítulo 3, versículo 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 22, versículo 12: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Oh, Jesus está voltando, cedo ele vem. Em um momento de descuido espiritual, ele vem. A igreja precisa ser despertada nesses últimos dias e proclamar o evangelho. Porque muitos querem agora só estar dentro de quatro paredes, não querem sair mais. Precisamos fazer como os irmãos estão fazendo, saindo das quatro paredes e anunciando que ele vem, que ele vai voltar. E nós estamos aqui esperando Jesus voltar. Você tem essa esperança? Levante a tua mão, porque essa é a esperança da igreja. Jesus voltará. Mas também Jesus, ele vem gloriosamente. Oh, aleluia. Ele vem gloriosamente. Lucas 21, 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Oh, irmãos, que coisa gloriosa. Ele vem com poder e grande glória. Porque na primeira vinda até colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, mas na sua segunda vinda ele vem com diademas, ele vem com a coroa. Na primeira vinda, sim, furaram Jesus com a lança, é verdade, mas na segunda vinda ele vem com cetro de ferro para reger as nações. Ele vem. Na primeira vinda ele veio como cordeiro, mas na segunda vinda ele vem como leão da tribo de Judá. Quantos esperam esse Jesus maravilhoso vindo na nuvem com poder e grande glória, e ajuntará os seus escolhidos do quatro cantos da terra para estar com o Senhor? Essa é a nossa esperança. Quando nós olhamos para a vida de Enoque, Enoque manteve sua vida em santidade em todo o tempo. E a quarta coisa que andar com Deus significa, que Enoque andou em concordância com Deus. Enoque andou em concordância com Deus. Concordes. Eu fui lá no dicionário e fui olhar o que é concordância. Concordes, ou seja, no mesmo coração, na mesma pegada, na mesma sintonia de Deus. Ele fazia o que agradava a Deus. É por isso diz ao autor aos Hebreus no capítulo 11, que Enoque foi trasladado, foi arrebatado e não se viu mais. Sabe por quê? Deus para si o tomou, a ponto de tanto Enoque andar com Deus, foi andando com Deus, Enoque andou com Deus, havia concordância entre Enoque e Deus. Há quem diz que Enoque significa a igreja que vai ser arrebatada. E não é isso que Deus está chamando a igreja nesses últimos dias, para andar com ela. Nós, irmãos, por isso a própria palavra diz que
Que acordo tem entre Cristo e Belial? Entre luz e as trevas? Tem que haver uma separação. A igreja é separada. A igreja é a luz do mundo. A igreja foi arrancada das trevas para proclamar que Jesus vem. A igreja precisa manter acesa as suas lamparinas, porque Ele vem, o noivo vem. Já é meia-noite. Desperta a igreja do Rio Doce, porque Jesus, Ele voltará. Essa é a nossa esperança. Mas em quarto e último lugar, andar com Deus significa que Enoque andou com Deus por um longo tempo. Quantos anos Enoque andou com Deus, irmãos? Quantos anos? 300 anos. Sabe quando ele começou a andar com Deus? Com 65 anos. A partir de 65 anos, Enoque começou a andar com Deus. Sabe o que Deus colocou no meu coração? Nunca é tarde para você dizer que não pode andar com Deus. Quem sabe hoje o Senhor quer você por completo, espírito, alma e corpo. E você, mas eu já estou velho, já não tenho mais condição. Enoque começou a andar com 65 anos. Quem sabe hoje Deus muda o seu cativeiro e você pode andar com Ele, para que um dia você possa ser encontrado e Ele possa te arrebatar para o céu. Enoque andou com Deus 300 anos, 3 séculos. Eu fico observando Enoque no seu tempo. No tempo de Enoque, quando Enoque, a terra estava totalmente em trevas, inundadas no pecado, na apostasia, no abandono da fé. Parece que eu vejo as pessoas dizendo: Enoque, você ainda continua crente? Continua. Você ainda continua sendo pregoeiro, acreditando que a igreja será arrebatada? E por que, pregador, você está dizendo isso? Você sabe por quê? Você já leu o livro de Judas? O livro, não é o Judas o traidor, não. É o meio-irmão de Jesus. Lá na carta de Judas, sabe o que vai dizer lá? É que no versículo 14 e 15, Enoque profetizou que o Senhor viria com as suas miríades dos seus santos, e que o Senhor traria vingança contra aqueles que não entregaram as suas vidas ao Senhor. Porque se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida, não tem salvação. O teu nome pode estar escrito no rol de membro, mas tem que estar escrito no livro do Cordeiro para entrar no céu. Glória a Deus. Enoque andou 3 séculos, 300 anos andando com Deus. 3 séculos andando com Deus, sempre crente, sempre acreditando. Sabe quando Enoque começou a andar com Deus? Com 300 anos. E sabe quando? Quando seu filho Matusalém nasceu. Seu filho Matusalém nasceu. Enoque tinha 65 anos. Sabe o que significa Matusalém? O Senhor fará. Sabe o que significa isso, o Senhor fará? É porque quando Enoque começou a andar com Deus, o dilúvio ainda não veio. Mas quando Matusalém chegou, aí começa a iniciar o dilúvio com Noé. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não acreditam mais no arrebatamento. A apostasia tomou conta. Essa pregação, essa mensagem não dá mais ibope. Mas Jesus voltará. Ele voltará em um tempo de apostasia, em um tempo de sequidão espiritual, em um tempo de marasmo. É tempo da igreja sair dos quatro do templo e proclamar que Jesus, Ele salva. Proclamar que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. É tempo de conserto. É tempo de nós nos arrependermos para que nós possamos morar no céu. Sabe por quê? Porque Jesus voltará em um tempo em que as pessoas
que será um tempo inescapável. E eu finalizo quase aqui, antes de comer, depois eu vou fazer uma oração. Será um tempo inescapável. Sabe por quê? Porque assim como diz em Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 16, sabe o que diz lá? Em que esse tempo, em que as pessoas rejeitaram a Jesus, não entregaram as suas vidas a Jesus, viraram as costas pelo Evangelho, viraram as costas pela cruz, e Jesus voltará. Mas agora ele não voltará mais como cordeiro, mas voltará como leão. E diz a Bíblia que será um dia de angústia. Como disse Daniel, capítulo 12, versículo 2, será um tempo de angústia como nunca houve e não haverá jamais. É um tempo de angústia, aonde o juízo de Deus estará vindo sobre a nação que não teme ao Senhor. E ele voltará e será um dia inescapável. Porque diz a Bíblia, nesse tempo da ira do Cordeiro, em que Jesus, ele está voltando com poder e grande glória, as pessoas vão tentar fugir, vão tentar ir para os montes, para as cavernas, e vão dizer, cair sobre nós, e tentarão escapar, mas diz a Bíblia, que ninguém vai poder escapar diante daquele dia, será tarde demais. Por isso a Bíblia nos diz, muitos dos que dormem no pó da terra, uns ressuscitarão para gozo eterno, mas outros ressuscitarão para a condenação, e estarão diante do Senhor para serem julgados conforme as suas obras. Como disse João capítulo 5, não vos maravilheis disto, porque muitos que estão nos sepulcros, nos túmulos, ouvirão a voz do Senhor. Os que estiverem feito bem ressuscitarão para a vida eterna, mas os que tiverem feito mal, para o juízo eterno. Oh, meus irmãos, essa esperança, não é? Da igreja, aqueles que morreram, perseguidos por causa dessa palavra, morreram, estão lá, mortos, mas no dia da trombeta, quando a trombeta tocar, oh, meus irmãos, será como aquela voz, lembra quando Jesus disse para Lázaro, Lázaro, sai para fora, nós vamos ouvir o último toque da trombeta, e Jesus vai chamar, João, venha, Maria, venha, Pedro, vem, oh, meus irmãos, diz a Bíblia, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, a igreja do Senhor do Rio Doce, se estivermos vivos, diz a Bíblia que seremos arrebatados e transformados. Oh, meus irmãos, você tem essa esperança? Nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos e estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a esperança da igreja. Eu sei que essa palavra não dá muito ibope, não é? Mas é a mensagem. Eu vou para casa tranquilo, vou para casa descansar, dormir tranquilo. Sabe por quê? Porque eu sei que Jesus voltará. E eu sei que esses últimos dias as pessoas querem ouvir, como o apóstolo Paulo disse, aquelas mensagens que vão amontoar doutores para a sua própria cobiça, aquilo que vai massagear o ego. Por que esse pregador não vem trazer uma mensagem que vem falar de chave, de carro, de apartamento? Mas essa mensagem é essa mensagem em si. É tempo da igreja acordar e dizer, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você que está ao alcance dessa voz, você que talvez está distante, desviado, distanciado da presença do Senhor, é tempo de você voltar ao Senhor. Você que talvez está aqui também e ainda não teve um encontro, se você quiser subir para o céu, como diz a Bíblia, olha que palavra de esperança que Jesus deu para nós, em João capítulo 14, versículo 1, 2 ao 3, ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez
vez, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. A casa está preparada. Parece que vejo pela fé. Falta um pouquinho de tempo. O que há de vir virá e não tardará. Jesus vem, irmão. Jesus vem, igreja. É tempo da igreja despertar. É tempo da igreja acordar. Irmão, nós estamos vivendo tempos difíceis de mornidão, de apatia espiritual. Mas eu quero nessa noite, e eu tenho tempo para isso, de fazer uma oração com a igreja aqui em Rio